Começando a gravar, então, nossa primeira atividade prática. Hoje eu vou ter um ajudante. Vamos primeiro mostrar o que nós vamos utilizar. Então, eu tenho 1 kg de amido de milho, pode ser uma marca bem baratinha, não precisa ser aquela marca mais conhecida, tá? E pode ser numa quantidade menor. O ideal é que você peça que seus alunos tragam esse amido de milho. Então, eles consigam se organizar de uma forma para trazer. E daí a gente... Só um pouquinho, nós já vamos mostrar o suco. Que eles consigam se organizar, então, e trazer esse material para fazer atividade prática. Porque isso também faz parte deles demonstrarem uma forma de interesse no processo de ensino-aprendizagem. Agora alcança o suco, por favor. Então, nós vamos ter aqui um suco. Eu estou utilizando um suco de morango, o mais baratinho que eu encontrei no mercado. O objetivo do suco é só para dar cor no que nós vamos fazer aqui, tá? Então, pode ser um suco de uva ou pode ser corante alimentício. Como o corante alimentício é mais caro, eu nesse momento optei por um suco, tá? O objetivo dele, então, é dar cor. Se você não quiser utilizar ele, não precisa utilizar. De água. Exatamente, o meu ajudante está muito bom. A gente vai precisar de água, tá? Uma quantidade de água adequada. Então, nós colocamos o amido de milho num recipiente. Aqui eu estou usando um recipiente de vidro, que é o que eu tenho em casa, disponível. Mas nas escolas normalmente tem aquelas bandejas brancas de plástico. Aquelas bandejas são bem boas para fazer uso, tá? Nessa atividade prática. Vamos lá, vamos colocar o suco agora? Tem alguém utilizando a água do experimento, né, para se hidratar. Então, você vai colocar o suco bem devagarinho. Isso. Vamos espalhando. Pode colocar todo. Todo ele. Pode virar. Isso você vai fazer quase um bolão. Tudo. Ainda tem um pouco? Ah, você quer deixar bonito o experimento? Ah, mãe, ficou muito legal. Ok, terminamos de virar. Vamos ver se tem um restinho ainda aqui. Agora, nós vamos colocar água. Vamos colocando devagarinho. Colocar um pouco. Isso, um pouco mais. Isso aí. Agora nós temos que colocar a mão. Eu vou colocar a mão. Você tem nojo de colocar a mão? Tá bom. Então... Eu vou colocar minha mão. Você não vai me ajudar? Sim. E agora? Quem vai virar a água se nós dois sujamos as mãos? Eu. Nós vamos precisar de mais água. Devagarinho. Tá, então agora a gente vai mexer e logo eu vou mostrar como é que tem que ficar a consistência. Então, isso é um fluido não newtoniano. E essa atividade é aquela atividade que dá maior lambança dentro da sala de aula. Mas o resultado dela é muito interessante. Eu já fiz várias vezes e foi muito bom. Vocês viram que eu tenho uma criança de 4 anos me ajudando. Foi bem tranquilo de fazer atividade com ela. Então, essa atividade também pode ser feita com alunos menores. Eles adoram. Eles podem colocar isso na boca, porque a gente tem amido de milho, tem suco e tem água. Todos esses são materiais que podem ser colocados ou na boca ou podem ser ingeridos.
Claro que você não vai incentivar a criança a fazer isso, mas se ela colocar na boca, não vai haver nenhum perigo. Então, vou mostrar para vocês como se comporta esse fluido não newtoniano. Olha só, eu coloco a minha mão afunda e ela fica numa consistência, ele fica numa consistência de uma areia movediça. Deixa eu brincar de novo. Isso é muito interessante, porque não tem como nós definirmos se esse material está num estado sólido ou está num estado líquido. Porque quando você faz pressão nele, por exemplo, dando soco, sua mão não afunda, ele se comporta como se fosse um sólido. Se você colocar a mão bem devagarinho, ela vai afundando. Dá para tentar fazer bolinhas, tá? Aqui eu acabei colocando um pouquinho mais de água do que o ideal. Se você colocar um pouco menos de água, você consegue rapidamente fazer bolinhas na sua mão. Dá para utilizar um martelo e bater em cima. É muito legal essa prática, tá? Então, aqui a gente usou amido de milho, usou suco e usou água. Então, o objetivo dessa prática também é mostrar que nem tudo é tão fixo assim no mundo da ciência, tá? Nós temos aqui um material que, dependendo da pressão que nós exercemos nele, ele se comporta como sólido, dependendo se comporta como líquido, tá? E isso é muito interessante porque os alunos participam muito dessa atividade prática. Então, eu tive que trocar de recipiente meu experimento, que alguém quis um pouco para ir brincar. Então, comentando com vocês, né? Os fluidos não newtonianos, eles se comportam como se eles fossem uma areia movediça, tá? Então, isso significa que as propriedades deles são diferentes, por exemplo, das propriedades dos fluidos newtonianos. E isso quem identificou foi Isaac Newton, né? As propriedades dos fluidos newtonianos, tá? Basicamente, a alteração que nós temos nos fluidos não newtonianos é a viscosidade. Então, eles vão ter uma viscosidade que não é bem definida e isso também vai variar de acordo com a temperatura e a pressão. Então, quando é exercida uma forte pressão, tá, sobre essa superfície, a mistura vai se comportar como um sólido. E quando a gente não exerce essa pressão, a mistura se comporta como se fosse um líquido. E essa mistura ela é uma suspensão de um sólido, que é o amido de milho, que vai estar disperso, então, em um líquido, que aqui a gente utilizou a água, tá? E é isso que ocorre, então, nas areias movediças, certo? Nós temos outros exemplos no nosso dia a dia de fluidos não newtonianos, que é a pasta de dente e o ketchup. Eles também são fluidos não newtonianos, porém, eles têm um comportamento um pouco diferente, né, visualmente, do que essa mistura de amido de milho e água. Essa prática é muito interessante. Após isso, eu recomendo que você consiga, então, fazer com que eles sintetizem isso de alguma forma. E aí vai da sua realidade. Para uma feira de ciências, eu já fiz uma feira de ciências. Provavelmente, no final dessa atividade prática, seus alunos vão querer levar para casa, tá? Esse material. Então, peçam que eles tragam potinhos ou saquinhos para colocar isso, porque dá ainda para brincar durante 1-2 dias, né? Com esse material, com esse experimento, e que eles levem para casa, mostrem para suas famílias, para os seus responsáveis, de como a aula de ciências hoje foi diferente e como eles conseguiram aprender algo muito interessante. Valeu, pessoal! Não se esqueçam de curtir o meu canal, acompanhar minhas postagens no Facebook e acompanhar tudo que estamos fazendo pelo Instagram também. Tchau!